Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro com o conhecimento. A nossa aula de hoje é de Química e vamos comentar uma parte da habilidade 201. Você sabe do que nós somos formados? Será que em algum momento histórico alguém já teve essa curiosidade? Será que tem alguma importância de saber a nossa Constituição? Será que nós somos formados por partículas? O que será que constitui nós, nosso corpo, nossa mente, tudo que a gente conhece de material? Então vamos falar disso nessa aula? Bora lá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu vou pegar uma caixa de sapato, uma caixa qualquer, e vou colocar diversos objetos, e vou fechar essa caixa, e vou chegar para você com essa caixa fechada, e vou dizer assim, olha, adivinha o que tem aqui dentro? Pois é. Você vai ficar, putz, e agora? Não sei o que colocar. Dá para imaginar um monte de objeto, dá para imaginar um pente de cabelo, pensar um secador, pensar um garfo, uma colher, diversos objetos a gente consegue imaginar. Aí eu vou parar o seguinte, eu vou falar assim, olha, você vai, sem ver, você vai colocar a mão aqui dentro. Ah, então você vai utilizar o tato. Colocou a mão e você vai tentar dizer o que é. É uma possibilidade. Talvez você acerte, talvez não. Isso depende do que tem lá dentro. Mas vamos ser francos, né? O melhor método ou a melhor maneira de você descobrir o que tem de fato dentro dessa caixa imaginária é ir lá e abrir essa caixa. E a hora que você abre essa caixa, aí você consegue revelar de fato a constituição dessa caixa. Então, vamos pensar assim, se a gente está falando da nossa Constituição, como é que a gente vai descobrir o que nos constitui? Sendo partículas microscópicas, será que é fácil chegar lá e descobrir o que tem lá dentro? Então é isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Lá na antiguidade, os filósofos, lá na Grécia Antiga, eles já buscavam, já tinham uma ideia do que constituía a matéria. E partindo-se da filosofia, do modo do pensamento, eles propuseram o seguinte, vamos imaginar que nós vamos pegar um pedaço de madeira, um pedacinho de madeira. Nós vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar quase que infinitamente. Vai chegar um momento que a gente nem vai ver mais isso. Mas aí, com base no pensamento, eles propuseram o seguinte, vai chegar um instante de tempo, ou um momento, que você não vai conseguir mais quebrar. Então você vai ter uma menor porção de matéria divisível. E a isso eles chamaram de átomo. Então átomo significa não divisível. Ou seja, é a menor porção de matéria que não tem mais divisibilidade. Pode dividir um átomo? Até pode. Mas claro que isso é um problema. Por quê? Se você dividir um átomo, você vai perder a constituição da matéria, vai formar outras coisas e isso pode ser extremamente perigoso. Podemos trabalhar daí com as questões nucleares, que vimos em outro momento, na aula de fissão e fusão nuclear, ok? Então vamos voltar para a palavra átomo. Então átomo significa não divisível. Então lá na filosofia, lá na Grécia Antiga, muito tempo, eles já tinham essa ideia, uma curiosidade histórica, por sinal. E aí, muito tempo passou. E eis que um cientista, um dos primeiros cientistas da era moderna, ele, com base em observações, então olha a ideia lá da caixa de sapato, só olhar, né, ele com base em observações, ele começou a questionar e discutir essa ideia desses átomos, certo? E aí ele começou a falar assim, olha, a matéria é formada por partículas infinitamente pequenas, chamadas de átomos. E ele traz algumas ideias em cima da constituição da matéria e das reações químicas. Uma reação química é uma transformação da matéria que leva à formação de novas substâncias. E para esse cientista, uma reação química é nada mais, nada menos do que um rearranjo de átomos. Significa, então, que os átomos
que constituem a matéria, eles se rearranjam durante os processos químicos de transformação da matéria. Significa então que esses átomos também são conservados durante os processos químicos. Então todos os átomos que eu tenho no início de um processo, eu tenho ao final do processo. E aí ele deu alguma ideia para átomo, né? Ele disse como esse átomo era e apresentou algumas características. Essas características, elas têm base no que a gente estuda na química das leis ponderais, que nós vimos em outra aula também, quando a gente falou da lei de Lavoisier, okay? Lei de conservação da massa. Então, para você perceber como tudo isso está junto, está ligado. Nós somos formados de átomos, que é a menor partícula que constitui a matéria. Mas aí, passou mais um tempo, chegou um outro cientista. E esse outro cientista, na época dele, ele começou a estudar os gases. Ele começou a trabalhar com gases, e ele usou um aparato chamado ampolas de Crookes. Nesse aparato, ele pegou e colocou vários gases diferentes, em momentos diferentes, colocou esses gases a uma pressão muito baixa, muito reduzida, ok? E pegou também e submeteu esses gases a uma alta tensão, uma tensão muito grande. E ele percebeu o seguinte, quando ele fazia isso, surgiu uma espécie de feixe luminoso, subiu um feixe de luz, um raio de luz. E aí esse raio de luz, ele tinha como origem um polo que nessa ampolas de Crookes, ele chamava de cátodo. E aí ele chamou esse feixe de raios catódicos. Mas ele ficou muito intrigado com esses raios catódicos, porque ele brilhava, né? E aí ele começou a testar. E ele percebeu o seguinte, utilizando uma espécie de catavento, ele percebeu que esse feixe luminoso tinha uma capacidade de girar um catavento. E ele ficou muito intrigado. Ele falou, peraí, como é que um feixe de luz gira um catavento? Não faz sentido. E aí ele foi estudando, e ele concluiu o seguinte, que para esse feixe de luz movimentar um catavento, ele tem que ter massa, então ele tem que ser formado de matéria. E ele ficou muito intrigado ainda com esse feixe luminoso, e ele resolveu submeter esse feixe luminoso em um campo elétrico. E ao submeter esse feixe luminoso em um campo elétrico, esse feixe, ele desviava para um lado positivo. E aí ele concluiu, peraí, se ele está sendo atraído para um lado positivo, esse feixe luminoso tem carga, e tem carga do tipo negativa. E aí, com toda essa análise e mais algumas conclusões, ele descobriu o seguinte, que nos átomos tem uma estrutura negativa, uma estrutura de carga negativa, ao qual foi denominada de elétron. Aí passou um tempo, logo sequente aí, surgiu um outro cientista. E na época desse outro cientista, estava muito em alta a radioatividade. E esse outro cientista começou a fazer experimentos com radiação. E ele começou a bombardear uma lâmina de ouro muito fina. E para nós é muito intuitivo que se você pegar uma pedra, por exemplo, e jogar ela em uma parede, ela vai bater e vai voltar. Porém, quando esse cientista bombardeou essa lâmina de ouro muito fina com uma partícula que tinha massa, quase todas as partículas passavam. E esse cientista ficou muito intrigado e começou a estudar, e essa partícula que ele utilizava tinha carga positiva. E aí esse cientista concluiu o seguinte, ele levou a seguinte ideia, que o átomo ele é constituído de uma região chamada núcleo, muito pequenininha, mas que carrega praticamente toda a massa do elemento. E que toda essa região que passava constitui o que a gente chama de um imenso vazio. Então ele concluiu que o átomo ele é formado de um imenso vazio. E essa região, que é o imenso vazio, ela contém os elétrons. Que aquele outro cientista descobriu. E que agora, para nós, ela é chamada de eletrosfera. Então o átomo, na visão desse cientista, ele é pequeno, ou melhor,
todos são pequenos, né? Mas ele tem um núcleo muito pequenininho, certo? Muito pequenininho e que concentra praticamente toda a massa do elemento, que nós dizemos que ele é um núcleo denso, e na visão dele, ele tem uma carga positiva, e ao redor dessa carga positiva, temos uma região chamada eletrosfera, onde tem os elétrons. O nosso primeiro cientista, que eu disse aí na aula, foi um tal de Dalton. John Dalton, ele que dá origem à palavra daltonismo, certo? Ele propõe que a matéria é formada por átomos. E na visão de Dalton, os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Justamente por essa característica de ser indivisível e indestrutível, é que eles se conservam durante os processos químicos, ou seja, durante as reações químicas. O nosso segundo cientista é chamado de Thomson. O Thomson fez experimentos com as ampolas de Crookes e, a partir dos seus experimentos, conseguiu chegar ao elétron. Elétron, partícula de carga negativa, partícula porque tem massa, ok? E tem carga negativa. E falei também do terceiro cientista, que é um tal de Rutherford. O Rutherford divide o átomo em duas partes, em núcleo e eletrosfera. A eletrosfera é a região que contempla os elétrons e o núcleo, na visão de Rutherford, de carga positiva e que contempla toda a massa do átomo. Cuidado bem importante, na sequência nós temos que estar atento que não paramos aí. Depois de Rutherford veio Bohr, que divide a eletrosfera em órbitas circulares, representando níveis que são camadas de energia. Passamos por mais cientistas e ainda temos o modelo atômico atual, que é o modelo que todos os dias está sendo sempre estudado. Então não pode confundir que eu tenho uma sequência de desenvolvimento e que o modelo atômico atual também é chamado de modelo mecânico quântico, que todos os dias passa por estudo. Beleza? Na aula de hoje, vimos do que nós somos formados. Vimos que somos formados de átomos, que lá na Grécia Antiga foi proposto como menor porção da matéria que não apresentava divisibilidade. Mas, vimos na aula, que esse átomo apresenta divisibilidade e que o primeiro cientista a estudar sobre os átomos foi John Dalton. Dalton dizendo que os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Depois falamos de Thomson com a descoberta do elétron. Sequencialmente, vimos Rutherford com seus estudos envolvendo radioatividade, dividindo o átomo em duas regiões. Núcleo, pequenininho e concentrando praticamente toda a massa do elemento, e a região ao redor desse núcleo, que é a eletrosfera. Para Rutherford, se eu imaginasse um estádio de futebol, núcleo seria uma bolinha lá no meio do estádio, e todo o estádio seria o átomo. Então toda essa região é o imenso vazio que constitui o átomo. Sequencialmente temos Bohr, falando das camadas ou níveis de energia, e atualmente temos o modelo mecânico quântico, o modelo atômico atual. Essa foi a aula de hoje e nos vemos no próximo encontro. Um bom estudo e até mais. Tchau!